Alô, meus irmãos, eu de Felipe, mais uma vez. Vamos desenvolver um tema comigo? Eu queria falar um pouco hoje sobre a religião de uma forma muito simples. Partindo, irmãos, da ideia de o que é religião. É bem verdade que você já ouviu falar muitas das vezes de religião. Mas religião, o que é? Religião vem do latim religare. Religião é o religar. Partindo da ideia de que o homem quer se religar a Deus. Então, nós entendemos que a religião é a tentativa do homem de se religar a Deus através de rituais, através de muitas coisas que ele entende que vai o religar a Deus. Logo, a gente vê a religião como um espaço. E nesse espaço se divide o adorador e aqueles que adoram. Mas existem, como eu já disse, situações que levam esse adorador àquele que é adorado. Dentro do ponto desse contexto, religião se divide em duas: monoteísta e politeísta. Existem religiões como o islamismo, o judaísmo, o cristianismo, que são religiões de um Deus só, monoteísta. Mas existem religiões que se adoram vários deuses, que são religiões politeístas, entendendo que cada religião tem a sua individualidade, seus deuses, também tem seus mediadores e também existem aqueles que são contrários, são os inimigos. Toda religião vai haver o bom, o bem e o mal. Ok? Interessante que quando se fala em religião, a gente tem que entender um fato interessante que eu costumo dizer: cristianismo é considerado, mas não é uma religião. Jesus, ele vai dizer uma coisa muito interessante: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Enquanto a religião que estão dizendo aqui nesse simples comentário é o homem querendo se ligar a Deus, percebam que Jesus não, ele é o contrário. Jesus quer fazer uma ligação. Deus agora está usando, através de Jesus, para ligar o homem através dele. Está entendendo o antagonismo, o contrário da história? A religião, o homem quer se ligar a Deus. Mas, através de Jesus, Deus quer se ligar ao homem. Logo, a gente entende que o cristianismo seria um contrário à religião. Cada religião tem as suas características. As pessoas do catolicismo usam seu terço, suas blusas, expressando a sua fé. O pessoal da religião afro-brasileira, com todo respeito, usam suas indumentárias, suas vestes, tem ali seus rituais. Cada religião, ela se comporta de uma maneira diante do seu Deus. Ok? Entendeu? Cada religião. Tem até hoje o satanismo, que seria uma prática tão contrária à nossa. Mas também tem a religião do Maradona. Tem na ufologia, isso é assunto para outro tema, também situações religiosas onde se adora seres de outro planeta, supostamente. O pacote religioso é muito vasto, mas eu destaco o cristianismo de uma forma especial, porque o cristianismo é totalmente o contrário. Enquanto o homem se esforça para chegar a Deus no seu meio, tentando agradar ou Deus ou os deuses, como eles quiserem, o cristianismo agora é João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira, olhe bem, que enviou seu Filho, para o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem é o Filho? O Filho é a ponte. Quem é a religião agora? É o Filho, que vai ligar o homem a Deus. E eu queria deixar mais dois tópicos dentro do Desenvolvendo o Tema, que estamos nós dois, eu e você, que está aí me vendo desenvolvendo. O primeiro tópico interessante é que estão fazendo uma coisa muito terrível dentro da igreja hoje. Eu vou falar alguns nomes com respeito a quem pratica a religião, mas a Bíblia é o nosso manual de fé e prática. Então, a gente vai usar a Bíblia para nos guiar neste caminho, através de Jesus respondendo o chamado de Deus. Tudo que é bíblico, ele vai de encontro ao contexto evangélico, na qual nós fazemos parte. Mas aonde na Bíblia você encontra o nome, com todo respeito, Exu,
pombagira. Aí, eu vi num vídeo uma pessoa de raiz africana, de religião africana, perguntando a um pastor por que os pastores chamam suas entidades de demônio. O pastor foi para lá, foi para cá, um outro youtuber muito sábio veio explicando. Mas eu tenho a minha explicação. Eu perguntaria ao Pai de Santo, o Exu é um demônio? E ele falaria por quê? Porque não existe no contexto bíblico, não, irmãos. O contexto bíblico diz anjos e demônios, não existe nome. Os únicos nomes bíblicos reconhecidos que existem é Gabriel e Miguel, que são um arcanjo e um anjo mensageiro. Fora isso, não há nomes. Querubins, serafins. Fora isso, não há nome. Então, eu responderia assim. Mas eu não sei por que no contexto atual, estão trazendo essas entidades de outra religião para dentro de uma religião. Cada religião é particular. Eu não sei, irmãos. Aí, o inimigo é tão sujo que ele chega em certas igrejas e vai dizer esses nomes para gerar confusão. Porque no contexto bíblico não existe essas entidades aqui no contexto cristão. Mas eu não sei, eu queria entender o porquê de se usar esses nomes dentro da igreja. Respeito, irmão. Se a gente quer respeito, vamos dar respeito. Dentro da igreja é demônio, irmão. Demônio, não tem nome. Você viu Jesus? A única vez que Jesus perguntou quem era, falou que era legião. Nós somos, não falou nome, somos uma legião. Ou seja, eram muitos. Cada religião no seu quadrado. É importante ressaltar que cada religião tem seus componentes. Dentro do contexto evangélico, tudo que não é Deus é demônio. Então, para quem vê filme do Thor, está vendo o filme de um demônio. Mas agora, dizer que ele o é, somente a religião de qual ele vem. Você sabe que Thor faz parte da religião escandinava. Thor, filho de Odin, fazem parte de um quadro religioso. Odin é um deus supremo, que tem seus filhos, mora no seu reino. Assim como a religião grega, que você vê o Zeus com seus filhos, Poseidon, Hades, e vai. Como também nós temos uma religião aqui no Brasil, na qual Tupã se torna o Deus Supremo, mas há Alquindar Mirim, há outros deuses na religião de cunho Tupi, na qual eu conheço. Mas voltando para cá, irmãos, para não ficar com muito conteúdo, indo para várias direções, por favor, vamos vigiar, irmãos. Vamos ter cuidado para a gente não perder uma alma, é tão precioso uma alma. E eu queria, para também engrossar esse caldo, dizer uma religião que não é religião. Sabe qual é? Budismo. Budismo não é uma religião. Porque budismo não é um Deus. Quando que Buda se proclamou um Deus? Siddhartha Gautama era um príncipe que vivia isolado num lugar da Índia e que não tinha contato com o mundo lá fora. Um dia, Buda, Siddhartha Gautama, ele quebrou a fronteira do mundo para conhecer o mundo e viu a miséria que havia lá. Então ele começou a querer entender todo esse contexto, mas acabou não entendendo nada. Aí, o budismo pega uma gancho no hinduísmo, religião indiana, quando o Brahma pede para ele continuar a sua missão. Mas, na verdade, o budismo é uma filosofia de vida. Buda nunca foi Deus nenhum, e nem quis ser. Ele é apenas tido como um iluminado que tentou encontrar razão para a vida. E para terminar o vídeo, espero que você tenha gostado, nós falamos de religiões monoteístas, mas existe uma religião politeísta chamada hinduísmo, com mais ou menos aproximadamente 6.000 deuses na Índia, aonde se venera o rio Gandhi. Você já ouviu falar? Um rio poluidíssimo, irmão, aonde o cadáver passa dentro do rio, é jogado e muito lixo nele e ele é tido como religioso. Então, o budismo, com certeza, ele tem uma pequena influência do hinduísmo, que é uma religião politeísta. Mas o budismo não é uma religião. Desculpe aí porque está chovendo aqui, nesse calor. Muito obrigado pela sua atenção. Dá um likezinho. Se puder se inscrever, se inscreve aí no canal para dar uma força aí. Muito obrigado. Deus te abençoe.